Muitos conhecem a história de Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas da fé, mas poucos se aprofundam na linhagem de Ismael, o filho mais velho de Abraão. No entanto, entender os ismaelitas é essencial para compreender muitos eventos bíblicos e até mesmo os conflitos modernos no Oriente Médio. A Bíblia não apenas reconhece Ismael como descendente de Abraão, mas também registra uma promessa divina feita a ele: a formação de 12 príncipes e uma grande nação. Gênesis capítulo 17, verso 20. A história dos ismaelitas atravessa os tempos, influenciando guerras, alianças e até aspectos espirituais que perduram até hoje. Além disso, os ismaelitas são mencionados em várias passagens do Antigo Testamento, às vezes como aliados, outras como opositores de Israel. Compreender suas origens, sua cultura e sua descendência lança luz sobre o cenário bíblico e geopolítico do mundo atual. Neste vídeo, vamos explorar quem foram os ismaelitas, como se formaram as 12 tribos de Ismael e de que forma sua linhagem continua ecoando até os dias de hoje. Antes, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Vamos lá! A origem de Ismael, filho de Abraão com Agar. A história de Ismael começa em um momento de impaciência humana e promessas divinas. Abraão, então chamado Abrão, havia recebido de Deus a promessa de que teria um filho. Gênesis capítulo 15, versos 4 a 5. No entanto, o tempo passava e Sara, sua esposa, permanecia estéril. Em Gênesis 16, Sara propõe que Abraão tenha um filho com sua serva egípcia, Agar, uma prática comum na cultura da época, mas fora da vontade perfeita de Deus. Assim nasce Ismael, o primeiro filho biológico de Abraão. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que Agar lhe deu, Ismael. Gênesis capítulo 16, verso 15. Deus, em sua misericórdia, não rejeitou Ismael. Pelo contrário, ele visitou Agar no deserto, quando ela fugiu de Sara, e fez promessas grandiosas a respeito de seu filho. Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Gênesis capítulo 16, verso 10. Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos. Gênesis capítulo 16, verso 16. Porém, mais tarde, Deus cumpriu sua promessa original, dando a Abraão um filho com Sara, Isaque, o filho da promessa. Como Ismael tinha 13 anos de idade, quando foi circuncidado. Algumas tribos árabes costumam circuncidar seus jovens com essa mesma idade. Logo depois de um ano, Isaque nasceu. O nascimento do filho legítimo de Sara e Abraão, Isaque, causou uma série de problemas de relacionamento entre Sara e Agar. Na verdade, antes mesmo de Ismael nascer, Sara e Agar já tinham se desentendido. Agar acabou até fugindo para o deserto com medo de Sara. No deserto, o anjo do Senhor lhe apareceu e ordenou que ela retornasse à casa de Abraão. O anjo lhe disse que o filho que ela carregava no ventre deveria ser chamado de Ismael. Por isto, o nome Ismael significa Deus ouve, porque o Senhor ouviu a aflição de Agar. Gênesis capítulo 16, verso 11. Mas o desentendimento entre Sara e Agar alcançou seu auge quando Isaque foi desmamado. Na festa de desmame de Isaque, Ismael acabou zombando de Isaque. Sara ficou muito ofendida e exigiu que Abraão mandasse Agar e seu filho embora. Gênesis capítulo 21, versos 9 e 10. A tensão entre Sara e Agar culminou na expulsão de Agar e Ismael. Gênesis capítulo 21, versos 9 a 14. Mas novamente Deus cuidou deles no deserto e reafirmou suas promessas. Mesmo fora da linha da promessa messiânica, Ismael seria pai de uma grande nação. Apesar de Ismael não ser o filho da promessa messiânica, Deus o abençoou de maneira grandiosa, mostrando que seu plano inclui misericórdia para todos os descendentes de Abraão. Em Gênesis 17, Deus afirma claramente a bênção que daria a Ismael. Quanto a Ismael, também te ouvi, eis que o abençoarei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Gênesis capítulo 17, verso 20. Essa promessa ecoou a bênção dada a Abraão em relação à multiplicação de sua descendência. Mesmo que Ismael não estivesse na linhagem da aliança espiritual, que passaria por Isaque e Jacó, ele ainda seria o pai de um povo numeroso, com destaque e influência
influência. Após ser confortado pelo Senhor, Abraão despediu Agar e seu filho. Eles levaram consigo pão e água, mas num determinado momento a água acabou e eles pensaram que morreriam. Porém, Deus socorreu os dois e mais uma vez renovou sua promessa de que faria dele um homem próspero. O Senhor novamente intervém. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Então Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço de água. Gênesis capítulo 21, versos 17 e 19. Aqui vemos não apenas um milagre físico, água no deserto, mas um símbolo de sustento divino para o futuro de uma nação. Ismael cresceu no deserto de Parã, tornou-se flecheiro. Gênesis capítulo 21, verso 20. E casou-se com uma egípcia, começando assim uma linhagem forte e resistente. Acostumado ao ambiente árido e à luta, embora Isaque tenha ficado como único herdeiro de Abraão, Ismael e os demais filhos de Abraão, com suas concubinas, foram beneficiados por ele. Gênesis capítulo 25, verso 6. Isso significa que tanto o filho de Agar quanto os filhos de Quetura receberam bens materiais da parte do patriarca. As 12 tribos de Ismael. Ismael teve 12 filhos, que se tornaram príncipes tribais e patriarcas das chamadas 12 tribos de Ismael. O registro desses nomes está em Gênesis capítulo 25, versos 13 a 15. Estes são os nomes dos filhos de Ismael: Nebaiote, o primogênito de Ismael, depois Quedar, Adibeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedemar. Gênesis capítulo 25, versos 13 a 15. Esses nomes são importantes porque deram origem às tribos seminômades, que se espalharam por várias regiões do Oriente Médio, especialmente ao leste e ao sul de Canaã. Alguns estudiosos associam várias dessas tribos a regiões históricas conhecidas. Quedar é frequentemente mencionado em textos assírios e bíblicos como uma tribo poderosa. Isaías 42:11, Jeremias 49:28. Nebaiote é associado à região da Arábia do Norte e a possíveis antecessores dos nabateus, conhecidos por construírem Petra. Temá é ligada a uma famosa rota comercial e região no norte da Arábia. Dumá, Mibzão, Massá e outros nomes aparecem em registros árabes e hebraicos como povos distintos. Essas tribos formaram um conjunto de povos árabes, muitos dos quais entraram em contato, aliança ou conflito com os descendentes de Isaque. Algumas dessas tribos se tornaram comerciantes. Gênesis capítulo 37, verso 25. Guerreiros e até adversário dos hebreus em certos períodos da história. A Bíblia declara que Ismael viveu 137 anos e morreu em paz. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e expirou, e morreu, e foi reunido ao seu povo. Gênesis capítulo 25, verso 17. Assim como os filhos de Jacó formaram as 12 tribos de Israel, os filhos de Ismael também deram origem a uma linhagem tribal significativa, que permanece como elemento-chave da identidade de muitos povos orientais até hoje. Após a formação das 12 tribos, os ismaelitas passaram a atuar em várias narrativas bíblicas, ora como comerciantes, ora como opositores de Israel. Eles são mencionados pela primeira vez em Gênesis 37. E levantando os olhos, viram uma companhia de ismaelitas que vinha de Gileade, com seus camelos carregados. Gênesis capítulo 37, verso 25. Foram esses ismaelitas mercadores que compraram José de seus irmãos e o venderam como escravo no Egito. Essa atividade comercial é uma marca típica dos descendentes de Ismael, nômades e negociantes no deserto. Ao longo do Antigo Testamento, os ismaelitas aparecem associados a outras tribos, frequentemente em oposição a Israel. Os filhos de Ismael com Quedar e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque. Salmos 83, versos 6 e 7. Os textos bíblicos destacam que até mesmo seus camelos carregavam preciosos colares. Juízes capítulo 8, versos 24 a 26. Uma tribo dos ismaelitas também é mencionada em Isaías 21, 17. Parece que os guerreiros de Quedar preservaram a tradição da habilidade de Ismael com arco e flecha.
Nos tempos de Davi, o pai de um comandante do exército de Absalão é designado como sendo um ismaelita, segundo Samuel 17:25, 1 Crônicas 2:17. Essas alianças guerreiras mostram um distanciamento espiritual e político das tribos de Ismael em relação ao povo da promessa. Mesmo assim, é importante notar que nem todos os contatos foram hostis. Houve períodos de comércio, convivência e até interações familiares, como o casamento de Esaú com uma filha de Ismael. Gênesis capítulo 28, verso 9. A Bíblia pinta um quadro complexo, mas coerente. Os ismaelitas foram um povo abençoado por Deus, com promessas legítimas, mas que seguiram uma linhagem paralela, muitas vezes em conflito com a direção espiritual da promessa messiânica. Ismael e os povos árabes modernos. A tradição histórica, tanto bíblica quanto islâmica, afirma que os ismaelitas são os antepassados dos povos árabes. Embora não todos os árabes descendam diretamente de Ismael, muitas tribos árabes antigas se identificam com sua linhagem. De acordo com registros históricos e culturais, o profeta Maomé, fundador do Islã, reivindicava a descendência de Ismael por meio de Quedar, um de seus filhos. Isso dá aos ismaelitas um papel central na formação do mundo árabe e islâmico, enquanto a linhagem espiritual da promessa continuou com Isaac e Jacó. A linhagem étnica e cultural de Ismael cresceu e se espalhou amplamente, ocupando vastas regiões do Oriente Médio e norte da África. É interessante notar que a promessa de Deus a Ismael se cumpriu literalmente. Ele se tornou pai de uma grande e numerosa nação, como Deus havia prometido. Gênesis capítulo 17, verso 20. Os descendentes de Ismael influenciam a política, a religião e a cultura mundial até os dias atuais. Conclusão: a história dos ismaelitas é um lembrete poderoso de que Deus é fiel a todas as suas promessas, mesmo quando os caminhos humanos tomam desvios. A linhagem de Ismael permanece até hoje como testemunho vivo do que Deus falou. As tribos de Ismael cresceram e se espalharam, cumprindo a palavra divina, ainda que a promessa messiânica tenha seguido por Isaac. O plano de Deus sempre contemplou salvação para todos os povos. E um dia, todas as famílias de Abraão, judeus, árabes e gentios, se dobrarão diante de Jesus, o príncipe da paz. Depois disso olhei, e eis que diante de mim havia uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeiras nas mãos. Eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Apocalipse capítulo 7, versos 9 a 10. Você que está assistindo esse vídeo no canal Logos Conservador, você pode virar membro, terá acesso a vídeos antecipados, sem anúncios e alguns vídeos exclusivos só para membros e muito mais. É só clicar no botão, torne-se membro agora. Deus o abençoe.